Olá! Hoje a gente vai mergulhar em três narrativas que, à primeira vista, não parecem ter absolutamente nada a ver uma com a outra. A gente está falando da lenda de Lemúria, da história de Adão e Eva e dos ensinamentos de um curso em milagres. O que será que une tudo isso? É o que vamos descobrir. Pois é, o que conecta um continente perdido, os primeiros humanos e um texto espiritual supermoderno? Pensa bem, um é um mito esotérico, o outro é a base da teologia judaico-cristã, e o terceiro é um texto canalizado lá do século XX. A conexão, pode acreditar, é muito mais profunda do que a gente imagina. E aqui está o pulo do gato. O segredo é sair da leitura literal, sabe? Quando a gente entra no nível simbólico, no nível da metafísica, aí a gente percebe. Todas elas contam, no fundo, a mesmíssima história. É a jornada da consciência. Então, o nosso roteiro vai ser mais ou menos assim, ó. Primeiro, a gente vai falar sobre a memória da unidade. Depois, a gente mergulha na ilusão da separação. Em seguida, a gente entende o milagre do retorno. E, para fechar, a gente vai ver por que o paraíso, na verdade, nunca esteve perdido. Bora lá então, começando pelo nosso primeiro ponto. A gente vai explorar essa ideia de um estado original unificado. Um estado que a gente encontra simbolizado em lugares míticos como Lemúria ou o Jardim do Éden. Mas o que é essa tal de consciência de unidade? Bom, o mais importante é não pensar nisso como um lugar, sabe? Um ponto no mapa. É um estado mental. Imagina uma mente sem culpa, sem medo, sem julgamento. Uma mente que é inteira, sabe? Não é fragmentada. Ela está em total comunhão consigo mesma e com a sua fonte. E é exatamente aí que entram Lemúria e o Éden. Eles são símbolos perfeitos disso. A lenda de Lemúria, por exemplo, fala de uma civilização que vivia em harmonia quase que telepática. Já o Éden descreve uma existência sem vergonha. As duas são metáforas incríveis para essa consciência antes da gente ter a ideia de um eu separado, sabe? Antes da identificação com o ego. Era um estado de simplesmente ser e não de fazer. Mas claro, a história não podia ser só isso, né? Alguma coisa acontece nesse meio do caminho. E é isso que leva a gente para a segunda parte da nossa jornada. A ilusão da separação. Na história de Adão e Eva, o momento crucial é quando eles comem o fruto daquela árvore. A do conhecimento do bem e do mal. O simbolismo aqui é tudo. Não é tanto sobre desobedecer uma ordem, é sobre abraçar um jeito novo de pensar, o pensamento dualista. A ideia de que existe bem e existe mal. E olha só como isso ilustra perfeitamente a virada de chave. Lá no Éden, na mente da unidade, era tudo sem esforço, sem vergonha, sem separação. Mas a partir do momento em que se aceita a dualidade, que se come o fruto, nasce o julgamento. E junto com o julgamento, vêm os filhos dele, que são inevitáveis, a culpa e o medo. Pronto, a mente se quebrou, se fragmentou. Então, o ponto mais importante de todos é esse aqui. Na realidade, nada mudou de verdade. Adão e Eva não se tornaram de repente pessoas cheias de falhas. O que mudou foi a percepção. Foi como eles passaram a se enxergar, nus, separados, com vergonha. E essa mudança de percepção, simbolicamente, é o nascimento do ego. Ok, então, se a tal da queda foi só uma mudança de percepção, faz sentido que o retorno também seja, né? É uma correção na percepção. E é exatamente aqui que a terceira história, Um Curso em Milagres, entra em cena. Ele oferece essa correção. E um curso em milagres chega com uma ideia que é, vamos combinar, bem radical. Mas ao mesmo tempo é muito libertadora. A ideia é, a separação nunca ocorreu. Pensa no que isso significa. O exílio do Éden, o afundamento de Lemúria, tudo isso aconteceu só na nossa crença. Foi como um sonho. Mas na realidade, com R maiúsculo, isso nunca aconteceu de verdade. O curso então pega o conceito de pecado original e dá uma repaginada total. Não é mais aquela transgressão horrível que manchou a humanidade para sempre. Não. É um simples erro de percepção, uma escolha que foi feita lá atrás de acreditar na separação. E a melhor parte é, todo o erro pode ser corrigido. Tá, mas como a gente corrige esse erro? O caminho é todo para dentro. Ele começa quando a gente decide abrir mão do julgamento, de julgar os outros e principalmente de julgar a nós mesmos. O próximo passo é escolher o perdão.
de verdade, porque o perdão é o que desfaz a culpa. E aí, finalmente, a gente se permite ter uma nova percepção, uma visão de mundo baseada no amor e não mais no medo. E é exatamente essa mudança de percepção, essa correção na mente que o curso chama de milagre. Veja bem, não é sobre fazer mágica, mover montanhas, nada disso. É sobre trocar um pensamento de medo por um pensamento de amor. Parece simples, né? Mas tem o poder de transformar o nosso mundo inteiro. E com isso a gente chega na nossa conclusão. Se o paraíso só foi perdido na percepção, então ele pode ser reencontrado do mesmo jeito. Ele não é um lugar para onde a gente tem que voltar. É uma escolha que a gente faz, aqui e agora. Então, resumindo a ópera, quando a gente coloca Lemúria, Adão e Eva e Um Curso em Milagres lado a lado, o padrão fica claríssimo. É a mesma jornada humana universal contada em 3 atos. Primeiro, a unidade, que é o nosso estado original. Depois, o esquecimento, que é quando a gente passa a acreditar na separação. E, por fim, a lembrança, que é o retorno à consciência, aquela correção na mente. A mensagem mais poderosa disso tudo é que a gente não precisa de uma máquina do tempo para voltar para o Éden. O paraíso é um estado de consciência, um estado livre de julgamento, de culpa e de medo. E o mais incrível é que esse estado está acessível para a gente a todo momento, a cada segundo, através da escolha que a gente faz na nossa própria mente. E para fechar, fica essa reflexão. O paraíso não é uma relíquia, uma coisa que ficou lá no passado. Ele é uma realidade presente que a gente esquece toda santa vez que escolhe julgar. E é uma realidade que a gente lembra, que a gente traz de volta para a nossa consciência toda vez que a gente escolhe o amor. A escolha, no final das contas, é sempre nossa.